Não, tá precisando, viu? O último concurso para juiz de trabalho aqui no estado do Ceará foi em 2005. Então, 2005, 2015, 10, 19, 14 anos. Vários juízes novatos, os juízes novos que não passaram nesse concurso de 2005, quem fez a prova foi até a ESAF, eles vieram por remoção. Só que esses juízes novos, eles estão revolucionando as coisas. Como assim revolucionando? Estão realmente fazendo o direito valer o que o direito é. Se você pegar um juiz desse mais antigo e fizer uma petição porcaria, provavelmente você não vai ter problema, certo? Mas se você pegar, né, Laura Anísio de Proa, né, se você pegar Conrad, você pegar a Maria Rafaela, se você pegar o Ney Fraga, menino manso, ali é manso, viu? Aí você pega o Ney Fraga, você pega o Matheus, você pega a Luciana Gereissati, você pega esse menino bem novinho, se você fizer uma petição porcaria, muito provavelmente você vai se dar mal. Você vai ter seu processo extinto sem solução de mérito, que não estão preocupados. Antigamente o pessoal era preocupado, uma preocupação que não deveria ter, daí a reforma trabalhista. Não, o empregado é o coitadinho, então o empregado é coitadinho, não. Claro que o empregado tem a sua hipossuficiência econômica, só se eu fosse doido de não enxergar. Mas se ele está... Mas a lei faculta ele sozinho, jus postulante, o juiz pode. No jus postulante, o juiz pode relevar certos erros jurídicos que ele não tem obrigação. Mas na hora que ele escolhe ser representado por advogado, o juiz tem que aplicar a plenitude da lei. É assim que diz, por exemplo, a lei 5584/70. Isso não é princípio, não é boa vontade de ninguém. Isso está na lei, tá? Então hoje, vocês tenham muito cuidado com essa bendita petição inicial inepta. Vocês vão passar uma vergonha grande, porque o juiz, ele não vai ser legal. Oh, doutora, a senhora, tente de novo, tá? É porque não era para ser. Deus não quis. Não é todo momento de Deus. E o momento não foi da senhora fazer uma petição inicial boa, não. Viu? Não foi o momento. Né? Eu vou extinguir aqui o feito. Não se preocupe. A senhora pode entrar de novo. Doutora, sua petição inicial é inepta. Você não sabe escrever, não? A senhora é formada em Direito. Tem juiz que duvida que o advogado é formado em Direito e manda apresentar a carteira na hora. Mostra a sua carteira de OAB aí agora. Porque é tão mal feita, tão mal escrita, tá tão pau de um negócio, que ele olha e pensa, não foi feito por advogado. Foi algum laçador que resolveu colocar um paletó, uma gravata e veio pra cá pra dentro. Então, cuidado, né? Cuidado que esses juízes mais novos estão, graças a Deus, fazendo valer o direito. Não estou dizendo que deve ser grosso assim, porque eu não sou uma pessoa grosseira, sou uma pessoa... Eu não sou uma pessoa, não. Eu não sou nem assim, gosto dessas coisas assim, de ser meio grosseiro, né? Nem gosto disso, tá? Então eu não comungo dessa grosseria, tá? Mas eu comungo da partezinha em que ele deve ser bastante duro e aplicar a lei. A inépcia da petição inicial, ela está prevista, e aí vai ser até bom, cara, não sei se foi tu que perguntou, bicho, no dia que eu fui dar aqui a aula sobre questão da estabilidade, da reintegração pela estabilidade, da reintegração pela dispensa discriminatória, tá? Mas olha só, é o artigo 330 do CPC. Se você pegar o 330, bora. Ô, Valzinha, pega aí, Florzinha. Se você pegar o 330 do CPC, o 330 do CPC, ele vai dar conta dos casos de indeferimento da petição inicial. Adoro essas aulas sobre preliminares, elas cansam muito, sabe? Mas no final você fica assim, né? É uma aula top. Vamos nós dois, minha Florzinha, bora? 330, posso roubar? 330 do CPC. Se você pegar o artigo 330 do CPC, o 330 vai dizer assim, a petição inicial será indeferida quando, inciso 1º, ela for inepta. Inciso 2º, a parte for manifestamente ilegítima, que foi o que aconteceu com o processo do meu colega de colégio. Meu colega de colégio, né? Nunca quis nada com a vida, tanto é que ele saiu do lado do colégio quase expulso. Aí fez uma faculdade qualquer, que eu não sei também qual foi. E aí, quando o governo federal abriu faculdade de Direito toda esquina, ele resolveu o quê? Fazer Direito. Veio estudar comigo aqui e passou. Né? Até contei esse caso para vocês já, vou contar de novo. Aí, pegou um processo grande,
se empolgou e queria receber a fina força, o dinheiro. Aí começou a colocar um monte de gente no polo passivo. Ah, esse aqui não tem dinheiro, esse aqui tem, esse aqui tem, esse aqui tem. Só que nessa empolgação toda, um dos que ele colocou era a parte ilegítima. Aí o advogado do cara do réu foi lá, de um dos réus foi lá e disse, não, excelência, somos parte ilegítima, assim, assim, assado. Aí o juiz, realmente é verdade, né? Entendo que a parte é ilegítima, deverá ser excluída do processo. Honorários de sucumbência de 10% sobre o valor da causa. Aí condenou o cliente dele, autor, a pagar 10% sobre o valor da causa, Carol sabe o valor, que ela volta já, de 70 a 100 mil reais. Só que ele pegou um cliente que não era idiota. Ele notou que o vacilo foi do próprio advogado, falta de perícia. Disse, ou você paga o prejuízo, ou eu vou na OAB. E quem está auxiliando a melada todinha, quem está tentando reverter a melada, que não vai reverter, porque realmente é irreversível, é a Carol. Aí, prejuízo de quase 100 mil conto. Cabe uma besteira, sai colocando todo mundo. Porque se a parte é ilegítima, o juiz extingue o feito para a parte legítima, sem solução de mérito. O processo continua pro resto. Pro resto do mundo o processo continua. Mas quem é parte legítima, não. Então, lá vai, né? Se a petição inicial foi inepta, se a parte for manifestamente ilegítima, se o autor carecer de interesse processual, aí não atende às prescrições dos artigos 106, 321, aí parágrafo 1º, que é o que eu quero. O que eu quero é agora, porque eu vou falar só de inépcia, não vou falar de interesse processual, eu não vou falar agora de legitimidade. Aí, lá vai em parágrafo 1º. Considera-se inepta a petição inicial quando? 2 pontos. Lhe faltar o pedido ou a causa de pedir, que eu vou já explicar no quadro. 2. O pedido, olha aqui, exposto quando requer o pagamento de horas extras. Eu acho isso lindo. E aí, professor, é hoje. À tarde eu vou entregar o simulado corrigido. Professor, não sei porque eu não pontuei. Tá aqui, ó. Eu pedi horas extras, tá aqui. E não me deram a pontuação. Você pediu hora extra. Você pediu quantas? Aí eu pensei que é besteira minha da FGV, é? O pedido foi indeterminado, ressalvadas as hipóteses legais. Legais é que tem previsão o quê? Em lei, né? Em que ele permite pedido genérico. Então, se você... hora extra! Perdeu. Na verdade, a petição inicial seria o quê? Inepta. A gente quer legal e não dá assim tanta inépcia, tá? Então, o seu pedido deve ser certo e determinado com a indicação do valor. Vai pedir hora extra? 2 horas extras por dia, de segunda a sexta-feira, né, do dia 22 de junho de 2010 até o dia, né, até o dia 3 de março de 2015. Se você não for específico no seu pedido, o seu pedido ele é inepto. Eu pedi 2 horas extras por dia, mas se a questão trouxer o período, tem que colocar o período. Se não colocar assim, por dia, durante que período? Não botei. Tem aí, mas o senhor não pediu, então eu não posso dar, infelizmente, tá? Professor, mas eu discordo. Segurei, acabei não. Professor, eu discordo do senhor. Essa importância da petição inepta aí. Por quê? Porque se a petição é inepta, o juiz dá prazo para a parte emendar, dá não. O problema é que ele não dá, tá? Isso é sumulado, inclusive. Pega todo mundo aí a súmula 263 do TST. A súmula 263 do TST, né? Cuidado com as tuas saídas elegantes, ô Sérgio. As tuas saídas mais rápidas. Tu pode tomar no caneque, mais rápido de ir para repescagem, viu? Porque tudo o Sérgio é para ganhar tempo. Não preocupe não. A gente ganha um tempo medonho, né? Porque quando a gente faz a prova, se a gente tem chance de passar, a gente passa 3 semanas travado esperando o quê? O resultado. Pode ser que você não tenha nem essa chance, né? Das suas saídas mais rápidas, né? Você não tem nem essa chance de esperar o resultado. Já sabe, sai da prova sabendo que está o quê? Reprovado. Para que ganhar? Para que perder tempo esperando 3 semanas? Já sabe hoje, né? Adoro essas saídas mais rápidas ali. Vamos lá.
Súmula 263 do TST. Se você pegar a súmula 263 do TST, essa súmula 263, ele vai dizer para você assim, ó, salvo a exceção. Começa ou não começa assim? Começa. Salvo a exceção das hipóteses previstas no artigo 330 do CPC, vírgula, qualquer outro defeito da... Presta atenção que eu vou dizer, viu? Qualquer outro defeito da petição inicial, ou a falta, ou a não juntada de um documento essencial, o juiz só vai poder indeferir a petição depois que ele der prazo. O prazo aí tem de quanto? 15, que é o do CPC novo, né? Prazo de 15 dias. Tá aí, professor. O senhor não sabe ler, não? Tem prazo de 15 dias, eu pergunto a você. Você não sabe ler, não? Como é que tem escrito no começo? Salvo as hipóteses de que artigo? 330. Então, qualquer outro defeito da petição inicial, como a falta de um documento, ou você esquecer de qualificar, ou você esquecer de colocar o endereço do caboclo para citação, qualquer outro defeito da petição inicial, o juiz só pode indeferir depois que ela te der um prazo de 15 dias. Menos que defeitos. O do artigo 330. E dentre os defeitos do artigo 330 que são imperdoáveis. Qual é o primeiro defeito imperdoável? A petição inicial ser o quê? Inepta. Pronto. A petição inicial ser inepta. Então, quando a sua petição inicial ela foi inepta, já é entendimento pacificado no Tribunal Superior do Trabalho que o juiz ele não dá prazo a você para você emendar. O juiz ele extingue o feito sem solução de mérito, condenando o reclamante nas custas processuais e honorários de sucumbência. Lembrando que o honorário de sucumbência, o cara é condenado e paga, independentemente de ser pobre. Se tiver uma besteirinha, o advogado vai lá e arrocha, tá? Se tiver uma besteirinha que seja, o advogado vai lá e arrocha. Então, cuidado com a petição inicial inepta. Tem uma outra, antes de eu explicar a inépcia, que foi até uma pergunta que foi feita aqui em sala de aula essa semana. Eu estava doido que chegasse logo essa aula. Então, a petição inicial será indeferida quando for inepta, a parte for manifestamente legítima e tal. Aí, considera-se inepta a petição inicial quando lhe faltar pedido ou causa de pedir, o pedido foi indeterminado, da narração dos fatos não decorrer logicamente a conclusão, contiver o quê? Pedidos incompatíveis entre si. Foi uma pergunta, acho que tu fez. Empregado estável, demitido sem justa causa. Aí você pede tanto a reintegração como pede o quê? A indenização do período estabilitário. Porque ou você é reintegrado ou você é o quê? Indenizado. Aí você pediu as... Entenda. Mas você não mandou pedir. Reintegração e, alternativamente o quê? A indenização substitutiva. Agora você fez assim. Eu quero... Para economizar tempo. Porque escrever alternativamente demora. Faz isso. Tu mandou para mim um áudio 1h30 da manhã. Qual era a possibilidade? Para não perder tempo escrevendo. Possibilidade de eu ouvir com todo mundo dormindo? Digam. Nenhuma. Para ganhar tempo. Né? Aí, sem resposta, de propósito, para poder você aprender que nem sempre ganhar tempo significa fazer as coisas apressada ou de forma simplista. Certo? Então, se tivesse escrito bem direitinho a pergunta, tinha respondido na mesma hora, como eu já estava conversando com você 1h pouco da manhã. Então, vamos lá. O que é que vai acontecer? Vai acontecer que se você pedir a reintegração, requeiro, né, a reintegração e a indenização do período estabilitário para não perder tempo, para ser mais rápido, porque escrever alternativamente entre duas vírgulas é uma merda, né? Pronto. Aí você pediu as duas coisas ao mesmo tempo, elas são incompatíveis entre si, a sua petição inicial é o quê? É inepta. Então, ou você pede, no caso de estabilidade, né? Na mesma petição, ou você pede a reintegração e, alternativamente, a indenização. Então, você faz assim, requeiro a reintegração ou a indenização. Fez 2 pedidos, mas pedidos eles foram o quê? Forma alternada, houve uma alternância aí.
ou o chamado pedido alternativo. Agora, pedir os dois ao mesmo tempo, eu quero esses dois aqui, eu quero a reintegração e indenização, então a petição inicial é inepta. O legislador não é burro não, ele sabe bem direitinho onde é que tu erra, tá? E FG vai em cima também, do mesmo jeito. Tranquilo? Segura as pontas aí. Vamos lá. Petição inicial, ela é inepta. Quais são os casos mais comuns de inépcia da petição inicial? Os casos mais comuns de inépcia da petição inicial são esses casos aí do inciso primeiro e do terceiro, não, esse primeiro e o terceiro, eu acho. Quando faltar pedido, né, quando faltar pedido ou quando faltar causa de pedido. Deixa eu dizer uma coisa que eu preciso implorar você para você entender. Também acho horrível. Segunda-feira eu vou, bem aqui a pé. O cara, bem aqui, porque o cara liga pro telefone e não atende, mas só tá sempre aberto lá. Mas o telefone que tem na parede, um é desligado e o outro chama, não atende. Eu vou ter que ir a pé mesmo lá, pro cara cobrir isso aqui. Então vamos lá. Olha só. O que é que vai acontecer? Vai acontecer, certo, que a preliminar de inépcia da petição inicial, ela é uma preliminar sutil, ela é muito sutil. Ou você tem atenção e consegue enxergar a preliminar, ou você se lê de forma desatenciosa, você não enxerga a preliminar de inépcia. Ave Maria, essa FGV, tu acha que tu vai fazer a tua contestação com quem, menino? Tu acha que vem assim, é? Notificação, aí notifica o reclamado para comparecer à audiência e contestar. Cuidado que pode haver o quê? Inépcia. Olhe com bastante atenção, doutor advogado. Olhe com muita atenção a petição. Ninguém vai te dizer. A petição inicial inépcia, tu vai ter que descobrir sozinho ou sozinha. É só você, é de dupla, é você e Deus. Se você for ateu, tu faz só, entendeu? É só tu e Deus ali. Na petição inicial, é vendo os fatos narrados e vendo se há pedido. É vendo a argumentação feita e vendo se foi feito o pedido. Porque ninguém vai te ensinar, não dá para ensinar. Eu vou mostrar como é que é uma inépcia, mas só quem pode enxergar a inépcia é você. Só quem pode enxergar a inépcia é você. Ninguém mais, tá? Ninguém mais. É horrível, mas é verdade. Porque ela é uma preliminar que é muito sutil. Ela tá ali escondidinha. E se você ler apressado, você passa batido por ela. Se você começou a fazer o mérito e se lembrou que tem inépcia, provavelmente você não vai conseguir mais a pontuação. Porque a inépcia é uma preliminar. Se é preliminar, ela tem que vir antes do mérito na contestação, tá? Faltar o pedido ou faltar a causa de pedir. Eu vou em cima do que a FGV já fez. O pedido, a gente não precisa falar, né? O pedido tem que ser certo, determinado e com a especificação do valor. A causa de pedir é a causa petente. Causa de pedir são os motivos, as razões, as circunstâncias, os porquês de cada pedido. Todo pedido que você fizer, ela tem que ter uma causa subjacente. Todo pedido que você fizer, ele tem que ter uma causa petente. Você não pode fazer um pedido sem uma causa, porque não é que ele vai ser só indeferido, ele não vai poder nem ser apreciado, vai nem poder ser apreciado. Então, por exemplo, se você está pedindo aqui, né, o reconhecimento da estabilidade com a reintegração, que eu adorei isso aqui, se você está pedindo o reconhecimento da estabilidade mais a reintegração, você tem que narrar aqui nos fatos, pra gente, você vai ter que abrir um tópico na sua petição inicial, vai ter que narrar aqui nos fatos, abrir um tópico na petição inicial, em que você vai narrar toda a situação do caboclo, que seja o direito dele à estabilidade e, consequentemente, à reintegração. Não vai só dizer que é estável e que tem que ser reintegrado. Você vai ter que demonstrar a estabilidade e demonstrar o direito à reintegração. Por exemplo, você vai ter que narrar bem aqui. Ou só dar um exemplo, né? Que a empregada, à época de sua dispensa sem justa causa, já estava grávida de 2 semanas. E pelo que não poderia ter sido demitido se cometesse falta grave. Pronto. Simples. É que o empregado, à época de sua dispensa,
já tinha registrado a sua candidatura ao cargo de dirigente sindical e, portanto, só poderia ser dispensado se cometesse falta grave. E a falta grave foi mediante inquérito. Nem cometeu falta grave e nem houve inquérito. Logo, qual é a consequência lógica? Reconhecimento da estabilidade e a reintegração. Reconhecimento da estabilidade e a reintegração. Vai pedir horas extras, tem que narrar aqui horário de entrada e saída. Compatível com o quê? Com a existência de hora extra. Vai narrar aqui o direito às horas noturnas, tem que deixar, vai pedir aqui hora noturna, tem que narrar aqui que o cabo trabalhava, por exemplo, entre 22 e 5 da manhã. Vai pedir intervalo intra-jornada, vai ter que declinar uma jornada de trabalho em que o intervalo não foi dado de jeito nenhum ou foi dado a menor. Então, se você não fizer o fundamento fático e jurídico, o pedido tem que ter o fato e o fato deve ter como consequência lógica o pedido, a tua petição inicial é inepta. Então, se você pede qualquer coisa e não tem o fundamento fático dele, é inepto. Por exemplo, na prova, teve uma prova da OAB, aqui, cadê a Luzi? Cadê você? Aquelas enormes, foi uma das primeiras. Talvez tu tenha pego, tu foi 2010.2, foi? Foi dezembro? Então, 2010.3. Na prova da OAB de 2010.2, passou. 15, mas não são mais, e aí? Vai perder tempo agora discutindo que eram 15? Já foram. Pronto. Por que eram 15 pedidos? Porque no Brasil só se fazia segunda fase em quê? Trabalho. Brasil inteiro. Aqui no estado do Ceará não tinha segunda fase em constitucional. A segunda fase de penal abria de vez em quando, abria a segunda fase de penal. Vez em quando abria a segunda fase de penal. Aí era o Brasil todinho desse jeito. Aí foi o que fizeram. A OAB começou a querer que outras segundas fases abrissem. Então, a única forma de fazer com que as pessoas saíssem de trabalho e fossem para outra segunda fase, qual era? Fazer o provo o quê? Reprovar. E como o trabalho sempre foi muito fácil, a única forma de reprovar não era com a peça, porque a peça sempre foi contestação e RO. Não digo nem reclamação, contestação e RO. E era com o quê? Tamanho só. Até os pedidos, mesmo besteira. Só que quantidade. A prova começava anunciada numa parte e terminava na outra. Aí você reprovava só do susto. Só do susto reprovava. Só do susto. Aí começava a reprovar daí. Aí quando começaram a existir outras segundas fases, a segunda fase de trabalho caiu para metade. 7 teses que no instante você faz. 7 tesinhas ali, porque não exige muita coisa, tá? Então tem que ter aqui, obrigatoriamente, o fundamento fático jurídico, tá? Tem que ter obrigatoriamente fundamento fático jurídico. Tio, exemplo que a FGV já deu de falta de causa de pedir. Tinha o pedido, mas não tinha a causa de pedir. Ora, amigão, ou foi 2010.2, ou foi 2010.3, o tio não lembra. Enunciado da questão desse tamanho. Com um monte de pedido para você contestar. Aí todo pedido tinha uma causa de pedir. E você tinha que sair procurando. Como acontece na vida real. O cara faz um pedido lá atrás, será que ele deu o fundamento aqui? Fez um pedido aqui, fez o fundamento aqui? Pum. Quando chegou no final, pediu honorário advocatício e dano moral. Do nada ele pediu dano moral. Aí você, se não prestar atenção, chega lá e bota do dano moral, não existe dano moral porque não houve ofensa, não sei o quê. Quando você vê o pedido de dano moral, você tem que olhar nos fatos se houve a narrativa de algum ato ilícito praticado por empregador que redundou no constrangimento, na humilhação do empregado. Se isso não tiver narrado nos fatos, tem o pedido, mas não tem o quê? A causa de pedir. Então, infelizmente, a inépcia da petição inicial, ela é uma preliminar muito sutil. Ou você está preparada para identificá-la ou não. Não existe meio termo. E tudo isso é sempre uma questão de prática. Por que prática? Se acostumar. Na hora que for fazer a contestação, inclusive aqui no curso, se acostumar. O cara pediu isso. Será que tem causa de pedir?
O cara pediu aquilo, o cara pediu a reintegração. Será que ele narrou direitinho os fatos? Não é que o caçoeteiro não tem estabilidade? E aí você vai fazendo o link. Se tiver, conteste no mérito. Se não tiver, se tiver o pedido, mas não tiver a causa de pedir, eu garanto a você que a petição inicial será inepta, por falta de causa de pedir. Tio, e quando é que falta o pedido? A FGV já fez isso. Ela já colocou assim, né? Ela já narrou, por exemplo, a seguinte situação. Ela disse que não foi pago o 13º salário de 2009, tá? Ela disse, não, é 2008. A FGV disse que não foi pago o 13º salário de 2008, disse nos fatos. Não foi pago o 13º de 2008 e no pedido ela pediu o pagamento do 13º salário de 2009. Aí você escolhe. Ou tem a causa de pedir, mas não tem o quê? O pedido. Mas tem um pedido de 2009, mas ela narrou o quê? Então, o de 2008 não tem. Ou tem causa de pedir, não tem pedido. Ou tem pedido de 2009, mas não tem o quê? Causa de pedir, porque está pedindo 2009 e a narrativa foi de quê? Foi de 2008. É sutil. E aí a sua saída pela esquerda, pantera cor-de-rosa, não vai funcionar. Que você não vai enxergar. E cada preliminar vale 0,8 na prova. Se forem duas preliminares, 1,6. Se você não souber, a prova não vale mais 6, 5 para você. Só vale 3,40. Agora eu estou dizendo que isso aqui, se for contestação, for RO, isso aqui é certo, como 2 e 2 são 4. Não estudar é burrice. Não estudar isso aqui é burrice. Certo? Não estudar é burrice. Então, né? Falta de pedido, você tem a causa de pedir, mas não tem um pedido. Falta de causa de pedir, você tem um pedido, mas não tem o quê? O fundamento fático e jurídico. Ou então, uma inépcia que a maioria de vocês praticou agora no primeiro simulado que vai receber hoje à tarde no final da aula. Dos fatos narrados, não decorrer logicamente a conclusão. No primeiro simulado, que é o da Chica Caipora trabalhou. O empregador a demitiu. E a questão disse o quê? Inclusive, que ela nunca teve a CTPS anotada. Já dei esse exemplo aqui, eu vou falar de novo. Porque é assim que a gente absorve. É com a repetição, tá? Aí a Chica Caipora tá lá. Dizendo a Chica Caipora, porque no dia tem os bichos, né? Fica precisando subir coisa. A Chica Caipora, não precisa pegar não, Carol. A Chica Caipora, ela estava lá, trabalhou, foi demitida, sem justa causa, não deram nada para pobre. Inclusive a questão diz, eu me lembro, faltam umas 3, 4 linhas para acabar, que não teve nessa TPS anotada. Aí você vai narrar isso nos fatos. Aí você vai narrar nos fatos. O que é que você está narrando nos fatos? Que ela não teve o que anotada? CTPS. Se o empregador não anotou a CTPS dela, foi o que o empregador não fez? Não reconheceu o quê? O vínculo empregatício. Mas o que é que você quer pedir? Fora o vínculo, o que é que você quer pedir? Bora, aviso prévio, saldo de salário, 13º, férias, FGTS, hora extra, não é? Não era que indenizações de 40%. Todos esses pedidos aqui são direitos de quem? De empregado. Trabalhador não é que trabalhador é gênero. Direito de empregado. Mas para ser empregado tem que ter o que reconhecido? O vínculo. Não é o vínculo reconhecido, é peça assinada. O vínculo reconhecido. A empresa reconheceu o vínculo? Então, se você fizer todos esses pedidos sem pedir o reconhecimento, sua petição inicial é inepta. Dos fatos narrados por você, não existência de vínculo, porque você narrou que não tinha carteira assinada, não decorreu logicamente o pedido ou a conclusão. Porque se você narrar nos fatos que ela não tinha carteira assinada, muito embora trabalhasse com pessoalidade, aventurada, narrou tudinho lá. Que ela cumpria horário, que ela tinha salário, que ela obedecia às ordens, narrou tudo isso. E depois disse que a empresa não reconheceu, não assinou a carteira, então a empresa não reconheceu o vínculo. Para você pedir 13º, férias, FGTS, não sei o quê, horas extras, são coisas de empregado, ela precisa ter o vínculo, só que o vínculo ela não tem. Então, se você fizer todos esses pedidos de direito trabalhista, mas sem pedir o reconhecimento de vínculo, da narrativa dos fatos, não decorre logicamente a conclusão. A sua petição inicial é
toda inepta. Então pensa que esse erro que tu cometeu aqui, porque quis sair mais rápido, onde gostoso aqui, acabar a prova bem rapidinho, e não pediu, tu pensa que só comete esse erro vocês, é? Tu é doido, é? O X-Trabalho é pra lá, né? X-Trabalho é cheio. É só o que tem. É só o que tem. Advogado que não perde o vínculo. Carolzinha tinha um advogado, tava lá que não sabia mexer no PJE, era. Olha, o advogado foi falar disso, não sabia mexer no PJE. É o nível. E passou na OAB, viu? É quando eu digo pra vocês que ter a carteira da OAB não significa ser o quê? Advogado. É a mesma pessoa que tem a carteira de motorista e não sabe dirigir. Tem que fazer autoescola de novo, tem que fazer aquela, não sei o que, do pânico. É a mesma coisa. Tem gente que tira a carteira e não sabe dirigir, né? Disseram ali que era o Osíris, eu não sei, né? Boatos. Não, boatos, só boatos. Entendeu? Só boatos. O Vladimir também parece que tira a carteira e não sabe dirigir. Tem medo. Né? É nós. Tranquilo? Perfeito? Infelizmente, é prática. E para isso eu eu criei, estão aí muitos exercícios para você praticar, tá? Aqui realmente a aula sobre inépcia, ela não tem serventia se você não fizer os exercícios. Só que exercício vamos fazer só depois que eu der a última aula. Tranquilo? Alguma dúvida sobre petição inicial inepta? Isso aqui é só a parte grosseira da coisa. A gente vai afinar nos exercícios. Nenhuma? Top. Então, já foi 337, inciso 4º. Vamos lá, inciso 5º, que é perempção. Então, bora para a perempção. Inciso 5º.